E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos começar uma aula sobre histologia humana, o estudo dos tecidos, e vamos começar falando do tecido epitelial. Falar sobre sua função, onde é encontrado e suas principais características. O tecido epitelial tem a função de revestimento, tá bom? Seja interno ou externo, proteção, absorção, secreção e percepção das sensações. Beleza, pessoal? Então, tudo isso está associado ao tecido epitelial. Então, o tecido epitelial ele pode ser classificado conforme a camada de células, a quantidade de camadas. Quando só tem uma só camada de célula, é chamado de simples, epitélio simples. Quando tem de duas a mais camadas, é chamado de estratificado. Quando ele tem uma só camada, porém a localização do núcleo é bem irregular, você está vendo aqui ó, um núcleo embaixo, um núcleo em cima, e aí dá uma falsa impressão de que existe mais de uma camada, eu vou chamar isso de pseudoestratificado, né? É uma falsa estratificação, tá ok? Por quê? Porque só tem uma camada de célula aqui, sendo que dá uma falsa impressão que existe mais do que uma camada. Por isso que é chamado de pseudo. Quanto ao formato das células, eu vou ter formato do tipo pavimentoso, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, é simples, tudo isso aqui é simples, formado por uma só célula, epitelial simples, cúbico, né, formado um formato quadradinho, ou prismático, ou colunar também, né? Ela tem esse formato aqui de coluna. E aí eu posso dizer que ela pode ser pavimentado simples ou pavimentado estratificado, quando eu tenho várias camadinhas aqui, né, nessa célula pavimentosa. Cúbico estratificado, quando eu tenho várias camadas, ou prismático estratificado com várias camadas. Beleza, pessoal? No corpo eu vou ter vários tipos de tecido epitelial. Por exemplo, nas fossas nasais, na traqueia e nos brônquios, eu vou ter um tipo pseudoestratificado, porque vai apresentar aqui, ó, núcleos irregulares. Esses também podem vir acompanhados de cílios. Na boca, no esôfago e na pele, vamos ter um estratificado pavimentoso, beleza? No pulmão, um simples pavimentoso, tá bom? Ele só tem uma camada e ele é formado por células pavimentosas. Aqui, né, no rim, nos túbulos renais, eu vou ter simples cúbico. Já na bexiga, eu vou ter estratificado de transição. Professor, por que transição? Porque quando a bexiga está seca, as células ficam cúbicas. Porém, quando a bexiga está cheia, ela vai ficar mais pavimentosa, porque as células vão esticar um pouquinho mais, beleza? Então, por isso que eu chamo de transição. O esôfago, aliás, o estômago, eu vou ter simples prismáticos. São células, uma só camada de célula, enquanto que na uretra eu vou ter estratificado prismático. Professor, no intestino, qual é o tipo de célula que eu tenho? No intestino delgado, né, eu tenho as vilosidades, e nas vilosidades eu ainda tenho as microvilosidades. Então, se eu ampliar aqui as microvilosidades, né, que seria a vilosidade da vilosidade, eu vou ter aqui esse tipo de célula, tá bom? Células prismáticas simples. Então, tá aqui, ó. E essas células prismáticas, elas são acompanhadas por cílios, beleza? Esses cílios são as microvilosidades. Quanto às glândulas, eu vou classificar em endócrinas e exócrinas. Endócrina vai falar da secreção dentro da corrente sanguínea, enquanto que exócrina, que não são substâncias que não são secretadas na corrente sanguínea, tá bom? No meio externo. E aí essas glândulas exócrinas podem ser classificadas ainda em merócrina, holócrina e apócrina. Tudo tem a ver com a quantidade de secreção. Por exemplo, na merócrina, apenas a substância secretada. Exemplo, glândula salivar. Tá bom? Apenas a pitialina é secretada. Na glândula holócrina, holos, fala de total, né? Toda a célula é secretada e a gente tem como exemplo a glândula sebácea. Todas as células são secretadas junto com a substância. E a apócrina, apenas parte da célula é secretada, como a glândula mamária. Então temos aqui, né, holócrina, células sendo secretadas junto com a substância.
merócrina, apenas a substância sendo secretada, e apócrina, partes da célula junto com a substância sendo secretada. Beleza? Quanto ao formato dessas glândulas exócrinas, eu tenho as tubulares, tá bom? Forma de tubo, e as acinosas, em formato de cachinho de uva, né? Acino. Então, geralmente, essas tubulares está associado aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma glândula tubular que forma a glândula sudorípara ou sudorífera, ela vai secretar suor, tá bom? Enquanto que essas acinosas aqui, por exemplo, glândula sebácea, ela é do tipo acinosa, parece um cachinho de uva. Quando eu pego uma glândula composta, que ela pode ser ela pode ser tubular e acinosa, por exemplo, essa glândula aqui, ó, tubuloacinosa composta, eu tenho a glândula mamária. Ela tanto vai ter esses tubos quanto esses acinos no final, né, secretando o leite. Então, eu posso ter também uma glândula do tipo mista, composta, beleza? Então, o que percebemos com o tecido epitelial? É um tecido que está extremamente coladinho um no outro, né? As células são juntapostas. Quer dizer que tem pouco material intercelular por causa dessa grande união entre as células. E esse tecido epitelial, ele está colado na membrana basal, que é um tipo de tecido conjuntivo, beleza? Então, por que as células são tão unidas? Porque temos muitas junções, muito complexo juncional. E cada complexozinho desse, cada junção tem um nome. Por exemplo, zona de oclusão, né? Ligada por proteínas aqui. Junção de adesão, tá bom? Ou aderente. Temos aqui, ó, a actina unindo mais cada célulazinha dessa. Desmossomo, que é quando temos os filamentos intermediários fazendo a ligação, tá bom? Junto com proteínas, parece uma espécie de cadastro, beleza? Junção comunicante, temos aqui microtúbulos que permitem a comunicação de uma célula a outra, e temos o M-desmossomo, que seria a metade do desmossomo, tá bom? M é metade, fazendo a ligação através de filamentos intermediários colando a membrana basal. Então lembra que o tecido conjuntivo tem pouco ou quase nenhum material intercelular, beleza? Então a gente finaliza a aula por aqui, valeu, até a próxima.